Milton, basicamente eu sei fritar, né? Tem pessoas muito melhores que eu, mas eu sei fritar. Por que que eu não consigo me concentrar muito pra fritar? Porque eu não consigo ficar com a boca fechada. Eu quero falar, quero conversar com o cliente, tudo bem e tal, não sei o quê. Interação humana ali, aquela coisa. Isso, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem esse teste mostra como que a pessoa é. Então, o perfil nosso, e a gente descobriu isso, né, estudando. O perfil nosso para fritura é uma pessoa... Para atendente é uma pessoa que é extrovertido. E para fritura, um introvertido. Porque se você pegar o introvertido, a pessoa que tem vergonha, que é quietinho, para pôr para atender, não vai dar certo. Não flui, porque assim, a pessoa é retraída. Então o que acontece? Quando a gente faz esse teste, a gente já começa a mapear, fulano aqui é legal para tal setor. Fulano aqui vai lá. É legal isso daí, que teve um caso, ano passado também, de uma colaboradora que, atendia bem pra caramba. E a gente falava, vai... Porque assim, todo mundo tem que saber fazer tudo, né? Porque numa falta de daqui eu resolvo mais ou menos, mas pelo menos eu resolvo. Principalmente os líderes, né? E aí essa pessoa que atende bem pra caramba, hoje ela não faz mais parte do nosso grupo, atende bem pra caramba, tipo assim, fora da curva pra atender. Prato fritado dava até um desespero. A gente não entendia. Né? E a gente habilidade dela, então, né? falava, vamos lá, tal, o que você vê, tal, tem que fritar, tal. E aí, por quê? Depois de estudar, por isso que é legal, né? Você estuda e você fala, putz, não é ela que era a falha era nossa, da gestão. A gestão... Esperar do perfil dela que ela entregasse uma coisa que ela não era. Uma coisa que ela não vai entregar, talvez nunca, por mais que ela se esforce. E aí, entra onde o quê? Se você conseguir mapear os seus setores, né? O Milton, ele tem que ficar ali no relacionamento, atender o cliente, vender pastel, por exemplo. Se o Milton colocar um perfil Milton para fritar, vai fritar, mas vai dar mais trabalho do que uma pessoa que é mais focada, mais introvertida. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. E hoje, para abrilhantar esse 5º episódio da primeira temporada, recebo um parceiro, um irmão, um amigão que o mundo da pastelaria e o digital me deu, que é o Milton Yamada. Seja muito bem-vindo, meu amigo Milton, a contribuir com o nosso episódio aqui hoje. Ele que é fundador do Instituto Yamada, é palestrante, CEO do Grupo Yamada, vai contar um pouquinho da história da pastelaria, uma das principais no interior de São Paulo, vai contribuir conosco sobre gestão de pessoas, que é o tema central desse episódio hoje, e eu tenho certeza que você aí na sua pastelaria talvez tenha aquela dificuldade em gerenciar as pessoas, aquele convívio com alguns colaboradores, né? Espero que não, mas isso é muito comum. E também quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala também sobre funcionários e clientes, que são pessoas importantíssimas para o ciclo de toda a empresa, tá bom? Então, para começar, vou passar a palavra para o Milton. Se apresenta um pouquinho para a galera que ainda não te conhece, por favor. Gratidão, Danilo, pela oportunidade, por estar aqui representando a Yamada, representando os pasteleiros, os embaixadores. E, cara, eu vim pro mundo para agregar. Eu acredito que essa é a palavra. E como tocando no assunto, já que você falou lá, quem não entende de pessoas não sabe fazer nada. É isso, né? O relacionamento são as conexões que a gente vai criando, né? Então é isso. Milton, então, só pra gente começar a contextualizar, conta um pouquinho da história da Yamada, como que surgiu, quem é o Milton dentro da Yamada, pra galera já ir conhecendo e a gente começar a contar, evoluir um pouquinho nosso bate-papo aqui hoje. Perfeito, Danilão, vamos lá. Na verdade, a pastelaria Yamada, ela surgiu em 1993. Meus tios retornaram do Japão, o Mário e a Felícia, e eles já haviam trabalhado em feira com fruta. E quando eles retornaram do Japão, foram em 89, retornaram em 93, e aí o sogro do meu tio, meu pai da Felícia, ele já era pasteleiro. Na época não tinha máquina, não tinha nada, fez tudo na mão. Olha só. E ele falou, tem um cara lá, um amigo meu tá vendendo a banca. E ele foi lá na época, né?
valores, $50 mil, que são valores fortes até Sim. hoje. E ele investiu, né? Começou do nada, uma Kombi que se machucasse era perigoso até pegar tétano. E de 94 que ele iniciou, na verdade, né? Voltou em 93, começou em 94. E meus pais iniciaram em 2000, 99 para 2000. E aí já no caso, eu sou segunda geração, trabalhei com meus tios de 2000 a 2007, final de 2007. Fui pro Japão com a Érica, minha esposa, né? Uhum. Um beijo pra você, meu amor. Pedrinho, meu filho também. Pedrinho. Toda vez que que eu faço alguma coisa ali, papai vai falar de mim, Pedrão, papai te ama, um beijo. E nós pegamos e investimos nessa ideia. No começo a gente não queria, porque envolve família, segunda geração, então tem algo muito travado, né? E da nossa, quem tá entrando também é cabeça dura e cabeça travada. Uhum. E nós pegamos e apostamos na ideia. Meu irmão, meu pai, né? Falaram assim, cara, vocês têm capacidade, faz o negócio acontecer. E ele tinha toda a estrutura, né? Não é a estrutura de hoje, mas tinha uma estrutura, né? Pra gente dar o início. Uhum. E ele pegou e a gente apostou na ideia. Sentei com a Érica. Nós trabalhamos no final do ano. Depois do final do ano, falei pra Érica, amor, é isso que eu gosto de fazer, que era vender, né? Na verdade, eu gostava daquele contato com o cliente. Uhum. E eu sempre fui, na época, eu era ruim demais da parte back office, né? A parte interna de equipe. Uhum. Nunca fui bom. Uhum. E era ruim. Eu era um cara grosso. E fui aprendendo com o tempo. Em 2012, a gente iniciou com os maquinários que meus pais tinham. E a gente começou o negócio da nossa forma de trabalhar. No começo não foi fácil, né? Foi bem complicado, porque já vinha de uma estrutura e a gente queria implementar coisas diferentes. Uhum. Com o tempo, isso foi se abrindo, porque a gente foi começando a ter resultados. E aí foi se abrindo, né? Graças a Deus, eu tenho uma família que sempre me apoiou. Por mais que é o começo, né? O começo ele é meio truculento. Acho que a transição, né, Milton? Quando uma pessoa tem um modelo de negócio já consolidado, né, que tá dando resultado, e vem sangue novo, quem tá passando o bastão tem aquela, não sei se a palavra certa é insegurança, mas o receio, de repente, a pessoa vir e queimar o cartucho, tudo que você trabalhou até ali. Vamos pensar, se a gente projetar pro futuro, né? O Pedrinho aí, vamos falar do Pedrinho como exemplo. Ah, pai, agora chegou minha hora, deixa na minha mão. Você vai falar, opa, também não é assim, né? Calma. Né? Você quer ver o amadurecimento, você quer que seja feito algumas provas, né? Para fazer essa transição. Isso, em empresa familiar, acho que é essencial, né? Isso, é uma coisa que a gente, né? Como a gente é amigo, né? Então a gente tá muito próximo e nós sentimos essa necessidade nos nossos amigos, né? Com certeza. Que eles sentem uma falta de uma segunda geração, né? Porque assim, faço, eu olho pro lado, cadê a geração? Aí olha pro lado, aí vem o outro lado, cadê meus funcionários? Né? Existe um provérbio bíblico que fala sobre isso, né? Que o empregado que fizer e cuidar do filho do patrão, vamos dizer assim, pode ser que lá no futuro ele receba uma herança gigantesca. Né? Então, assim, é muito, muito disso, né? Eu falo muito dentro da nossa equipe que quem faz além do necessário começa a receber olhares. E aí, em 2012, a gente começou, taca ali pau e, trabalhando, Kombi veinha, e fazia o caminho de Campinas para Paulínia. E a gente não tinha conforto nenhum, né? E a gente montava, até hoje, hoje não é banco, hoje já tem algumas estruturas fixas. E nós pegamos e nós montávamos a barraca, eu e a Érica, 5 horas da manhã. Faça sol. Uma coisa que a gente fala, um case que a gente traz para nossa equipe, faça chuva ou faça sol, a gente nunca faltou. E no começo era só nós dois. Tinha que montar coisa pesada. Eu pegava pesado, a Érica pegava pesado, porque o meu pesado é diferente do pesado dela, né? Com certeza. E assim, o legal é que os dois tinham a mentalidade de chegar no mesmo ponto igual. É uma coisa que a gente fala, a gente tem muito colaborador casal dentro da empresa. Coisas que as empresas não contratam. Nós, lógico que
dependendo da situação, a gente contrata. Uhum. Mas a gente tem muito casal que a gente fala assim, ó, se vocês dois se unirem com o mesmo propósito, a probabilidade de dar certo, ela aumenta demais. Agora, se um quer para um lado, outro para o outro, fica complicado, que vira cabo de guerra. 2012 nós começamos, e 2015, aí meu tio fez a transição dele para vir para a Yamada. Ele já usava a logomarca, nós éramos tudo pastelaria Yamada. De 2012, né, na nossa gestão, Milton e Érica, até 2015, o pastel dele era diferente. A base era a mesma, né? Hoje a gente até escutou algumas coisas sobre farinha, né? A base era a mesma. E nós, quando ele fez a gente fez essa fusão da Yamada, que aí virou um grupo só. Quando ele veio aí, nossa, a produtividade foi lá no teto, lá, e Deus nos acuda e corre, corre, corre. A gente brinca que era tiro, porrada e bomba, porque tinha que produzir. Então, assim, sei lá, vamos dar um chute de 1.000 pastel por dia que tava produzindo, foi para 3.000. Nossa, e aí o negócio triplicou, e mais gente, e a gente precisando, né, nos organizar. E aí 2019, 2016, 2015, quando meu tio veio, a gente já estava com um projeto de ampliar a fábrica. Porque a gente já estava crescendo devagarzinho, mas estava crescendo. Meu tio veio e deu aquele boom. Nós sentamos os sócios, as cabeças da Yamada, né? Hoje nós somos em 9. É isso que eu ia te perguntar, quantos são os cabeças hoje? Isso, ó, o Massal, a Fátima, meus pais, o Mário e a Felícia, os fundadores, o Mário e a Felícia, meus tios, Milton, Érica, Michel e Patrícia, e agora a gente já tem uma terceira geração, que é o meu sobrinho, Gabriel. E a Tainá também, né? O Gabriel, ele é o mais velho, né, dos sobrinhos, então ele já tá dentro do barco, né? Então a Tainá também tem o pontinho dela, mas o Gabriel já tem coisas que ele faz que é a mesma perspectiva que nós fazemos, né? Então já tem algumas responsabilidades grandiosas na mão dele. Por conta dele mesmo, de assumir o risco de decisão certa ou errada Perfeito, dele. Deu cagada lá, ele que arque com o problema, né? Boa, então, assim, e aí 2015 meu tio veio, final de 2015 para 2016, nós, vale lembrar, né, vou trazer nomes de alguns colaboradores, nós trouxemos o Paulo, que era ex-colaborador do meu tio e do sócio dele, e aí meu tio saiu da sociedade, o sócio vendeu a banca e o Paulo ficou desempregado. Nós fomos atrás dele, criamos uma planilha já entrando em gestão, né? Sim. Criamos um quadro lá de pós e contra, isso é claro, ele é ciente disso. E aí a gente falou, ó, o que ele é bom? Ele é bom nisso, 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 nisso. O que ele é ruim? Isso, isso, isso. As qualidades dele eram maior que os defeitos. Quando nós sentamos com ele para trazer uma proposta, para ele nos ajudar a gestão, porque ele vai completar ano que vem 30 anos, que está dentro do grupo, né? Desde 1900... Desde o meu tio começou. Nossa, desde o 90... Na verdade, ele entrou com, acho que 13 ou 14 anos, com o sogro do meu tio. E aí, quando meu tio entrou, ele já estava, né? Na verdade, ele é antes do meu tio. Que coisa. E é legal. E ele é um cara fantástico, né? De vez em quando eu fico bravo com ele. Hoje mesmo deu um feedback nele lá. Ele ficou bravo lá, mas é com carinho, né? Porque a gente quer o crescimento sempre da instituição, da pessoa e nosso também. Com certeza. E legal lembrar que nós sentamos e falamos, cara, ó, a gente analisou que esse é o seu ponto forte. Nós queremos que você potencialize isso daqui. Isso é o seu ponto que você precisa melhorar. Então, nós não vamos admitir isso daqui, não vamos admitir isso daqui. O que você acha? E aí ele, né, pensa, não, ele não queria nem quis pensar, né? Falou, não, vai para casa, conversa com a família, é uma coisa que a gente sempre fala. Quando nós vamos dar oportunidade para um líder, nós sempre falamos para eles assim, a oportunidade está aqui, né? Essa é a sua descrição de cargo. Você tem que pôr na cabeça o seguinte: depois que, se você aceitar dar esse passo, você não pode mais querer dar o passo para trás. Ou você se mantém onde você está, que não é legal para ninguém, nem para você, nem para ninguém. Zona de conforto. Zona de conforto. Ou você vai ter que dar um passo para fora da empresa, que aí você vai ter que sair, porque para trás a gente não pode voltar. E o que a gente espera, né, a nossa expectativa é que você continue galgando coisas maiores. Né? Porque a empresa quer crescer, então você precisa puxar a sua equipe para cima, né? Então, assim, a gente trouxe tudo esse detalhadinho para eles, né?
Vale lembrar, a gente tem alguns nomes dentro da Yamada, acredito que ao longo do podcast a gente vai falar sobre eles, que é o Thiaguinho, né? Que é o primeiro colaborador nosso, né? Colaborador registrado nosso, né? Uhum. Que hoje ele não faz mais parte do quadro de colaboradores. Nós temos uma unidade que nós somos sócios. Tá. Eu, o Paulo e o Thiago. Então, assim, o que nós promovemos? Nós promovemos que eles dêem um próximo passo. Para nós, né? Um próximo passo na carreira de um CLT, na nossa cabeça, é ele querer se arriscar e, né? Querer Ser crescer. um empreendedor, participar. Ser um empreendedor. Porque, assim, participativo, ó. É uma coisa que a gente cobra do pessoal. Se você compra errado, você toma prejuízo, né? Então, assim, são detalhes que nós estamos trazendo aos pouquinhos para eles em doses homeopáticas, porque eles têm toda a operação para fazer. Então, se a gente começar a jogar coisa de empreendedorismo, aí vai começar a trabalhar tudo a cabeça. Eu acho que, só pegando um gancho do que você falou aí, eu acho que isso é importante porque o cara começa a dar valor no desperdício. Ele vê, de repente, o outro colaborador deixando alguma coisa para trás para fazer, deixa para amanhã, procrastinando, ele fala, pô, vamos fazer. Ele começa a se ver como o proprietário, sem estar no papel de proprietário mesmo, né? Mas pensando na evolução, ele já começa a sentir isso na pele, né? É bem interessante essa passagem. E assim, uma coisa que a gente traz bastante para eles é você empreende no CNPJ nosso da Yamada, vamos falar assim. Eu empreendo, Milton, meu CPF empreende dentro do CNPJ da Yamada. Uhum. A gente não cansa de falar para eles que a instituição é maior do que nós, indivíduo. Mas nós todos somos melhores que a instituição. Só que nós só podemos levar a instituição para o lugar que ela merece quando nós fazemos além do necessário. Entendeu? E assim, hoje, né, vamos falar assim, vamos dizer que a rede Yamada, ela conta com mais de 110 pessoas. CLT diretos. Fora os indiretos, que muitas das vezes precisam um final de semana, um freela aqui, outro freela ali. E aí, em 2016, nós resolvemos comprar um terreno, porque até então a gente montava na estrutura do meu pai, que era na casa dele, tinha um barracãozinho lá, pequeno, e tava ficando apertado. Estoque tudo para fora, e nessa época ainda a gente comprava farinha, tinha que estocar farinha, tinha que estocar isso, estocar aquilo, e precisava contratar gente, e não tinha espaço. Minha mãe doida da vida, porque, nossa, mas um monte de gente entrando na minha casa, né? Faz parte do processo, né? E aí que a gente deu esse passo. Sentamos, nos reunimos. Nessa época, o Michel não fazia parte do quadro societário, mas ele era vamos dizer que ele era um conselheiro, que ele, a todo momento que ele vinha visitar a gente estava reunido para fazer alguma coisa, ele ficava enfiando o dedo lá, palpite, né? E assim, ele nos ajudou muito a dar passos diferentes. Então, assim, por mais que ele não fazia parte do quadro de sócios, né, do conselho real, hoje que é conselho, na época ele já fazia parte de conselheiro, porque ele queria que a gente estivesse bem. Sim. E a gente escutava muito ele. Foi aí que a gente decidiu. Então, assim, vamos procurar um terreno. E aí vai a particularidade de cada um, né? Que assim, meu pai mora em Campinas, eu morava já em Sumaré, e meu tio morava em Campinas. Meu tio queria que fizesse lá onde ele ficava. Meu pai queria que fizesse perto dele. E eu queria ficar perto de mim, né? Porque senão... Deslocamento ia ser maior. Cada um com a sua ideia para ficar mais cômodo, né? Só que aí que eu trouxe para eles, né? Falei, na verdade, porque eu acredito que eu vou tocar mais do que vocês. Então eu preciso que fique mais perto de mim para ficar mais fácil. Mas não tem problema nenhum também eu fazer perto de vocês. E aí a gente foi cotar, cotou terreno aqui, cotou terreno lá, aí negociou e tal, compramos, aí começamos a construção. Meu irmão ele manja bastante questão de construção, né? Que ele tem empresas de locação de produtos para construção civil. Então, no começo, ele meteu a cara lá e começou. E aí, por algum motivo, ele teve que ir embora. Nessa época, eu falei, putz, eu era operacionalzão, né? 2016. Eu falei, pô, mano, largou a gente desgramado, né? Fiquei doido. Lógico, depois, né, fui refletindo, falei, pô, ele fez pra caramba. E eu ainda tô reclamando que ele fez. Sem ter obrigação, sem ter nenhum vínculo ali direto, né? Isso. O que a gente fez? Nós pegamos e aí a gente deu continuidade. Nós mudamos para a fábrica nova em 2018. Sei lá, acho que foi em janeiro que a gente mudou.
A gente falou, não, é facinho, só mudar, é coisa pouca, tal, mudou. A gente ficou 2 semanas trabalhando todos os sócios, todos os colaboradores. A gente saía... geralmente a gente parava o pastel umas 2 e pouco, 3 horas da tarde, tava de boinha, tal, só organizar e vambora. A gente acabava 10 horas da noite, velho. É porque assim, perto do que a gente tinha, ela era grande. Então tudo era longe. O restante tá tudo pertinho, né? E aí a gente pegou e aí depois organizou. Lógico que faltava mais colaborador, porque o negócio ficou grande. A gente foi contratando. Final de 2019, no meio de 2019 pra final, meu irmão sentou com a gente e ele falou, cara, eu quero participar. E a gente fez um levantamento, né? Não foi um levantamento para vender para fora, para investidor entrar. Foi um levantamento para um membro que já vinha colaborando e que a gente acredita, no meu caso, igual eu falo, eu, a Érica, meus pais, né, o Massal, Fátima, Mário e Felícia, a gente trata eles assim lá, tá? Não é meu pai, lá é Massal e Fátima, Mário e Felícia. Agora, quando a gente tá reunido, é tio, tia, mãe, pai, né? Então, assim, na empresa, eles são chamados pelos nomes. E aí, nós pegamos e colocamos um valor, né? E o valor, na época, era para valor de investimento que nós tínhamos feito. Porque, assim, por outro lado, a gente também falou, pô, não é justo só chegar e vou entrar, né? Sim. Pô, a gente, né, no começo, né, que a gente batalhou, na verdade, ninguém quis pôr a mão, porque o negócio era brabo, né? Então... a gente falou, ó, o mínimo, aí a gente fez um valor lá, levantou, hoje já tá pago já, então para ele entrar no quadro, né, da fábrica, como sócio, né, que aportou, e ele tem poder de decisão também, e a decisão meu e da Érica, de que se ele entra ou não, né, porque eu sabia que ele entrando, algumas divergências iam vir, e é natural. Com certeza. Ao mesmo tempo que é legal, porque no passado eu falava pros sócios, né? Eu querendo reunir, vamos reunir, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O que você fez? Tá bom, pode seguir. Tá bom, pode seguir. E não tinha mais bloqueio. Então, assim, eu me acomodei por um tempo. E a vinda deles, a gente brinca lá, né? Nada obsceno, tá, pessoal? A vinda dele é colocar a cenoura na minha bunda lá pra ele dar uma empurrada quando eu precisar. Então, assim, os dois lados vão ganhar. Então, pra mim era um desafio, porque essa competitividade, até no grupo lá dos pasteleiros recentemente eu tinha colocado, falou, pessoal, não é concorrência, gente. Aprende a trabalhar. Né? A vinda dele não era uma concorrência, muito pelo contrário, fazia a gente crescer. Gera questionamento. Gera aquela coisa de você abrir na cabeça, a pessoa, de repente, ela fez uma colocação que ao invés de falar, não, é isso aí mesmo, tá tudo certo, ela te faz pensar de uma forma diferente, né? Perfeito. E aí, no final de 2019 para 2020, nós fizemos um plano de expansão. Já tínhamos, se eu não me engano, na época tínhamos... nós tínhamos 9 lojas, 9 unidades, né? Uma feira, tal, acho que era 8 ou 9. Então, nós já estávamos montando o projeto de expansão. O projeto estava pronto, estavam começando a expandir. O que aconteceu? Veio pandemia. Veio a pandemia, só tinha montado uma loja. Aí a gente parou todos os projetos e vamos esperar para ver o que vai dar, que bicho vai dar. E graças a Deus aí passou, voltamos a trabalhar, a gente ficou 20 dias parados, né? Sim. Não foi fácil. A gente, né... Muita incerteza. Contabilizando de produtos prontos para produção, a gente perdeu de 50 a 60 mil produtos prontos. Fora o faturamento que não entrou. E então, fora assim, o estoque que tá para vencer, que vem passando o tempo. Então, e aí, o que acontece? E aí a gente ficou calminho assim, na medida possível, né? Eu não sei que dia, esse dia eu tava conversando com alguém que eu falei assim, a pior fase da minha vida foi aquele momento. Que a polícia, as autoridades, né, foram em alguns pontos, nós falou, amanhã vocês não podem abrir. Foi como assim, mano? Né? Eu não posso abrir o meu negócio, cara. Né? Como assim você vai dar palpite no meu negócio? Né? E beleza, a gente tem nossos valores na empresa que a gente respeita as autoridades. Né? Então, assim, tudo é respeito às autoridades, respeito à hierarquia, respeito às pessoas. Então, assim,
Eu não queria fazer um negócio, não, vamos fazer meia boca mesmo, vamos bater de frente, porque, vamos levantar uma bandeira, porque não pode, não, calma, respira, vamos lá, calma, senta, ora, né, e na época, né, não tinha se envolvendo tanto com Deus como eu tenho hoje, né, tinha Deus, eu acredito que muito que eu tinha Deus, sempre tive Deus dentro do coração, ao mesmo tempo que a gente ficou calmo naquele momento, a pior fase da minha vida, porque eu falo, né, para bastante pessoa, no Japão, tá dando terremoto. Então, você sabia que o terremoto ia começar amanhã, ia chacoalhar bastante, talvez, então você ficava meio esperto, mas, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, já para tudo e beleza, vida que segue. E lá, você fecha, mas não tem hora para abrir. E aí, né? Qual que é a incerteza? Beleza, passamos a pandemia, retornamos, e enquanto a gente tava na pandemia, ideias rolando, porque assim, ó, tem esse ponto que dá pra gente começar agora, e aí a gente tinha, por exemplo, um ponto em Paulínia, que era, a gente fazia quarta no lugar, quinta no outro, sexta voltava pra igual quarta, sábado, domingo igual quinta. Então, quinta, sábado, domingo, quarta e sexta. O que a gente fez? A gente tinha uma equipe de, acho que 11 colaboradores. A gente dividiu. Falou, vamos vender separado. Porque não pode ficar muita gente, não vai ter o movimento de mesa, porque não vai ter mesa, então só vai ter viagem. Então, 5 pessoas a gente consegue. Meu pai tinha um food truck lá parado lá, arrastamos o food truck lá dele lá pro ponto, e aí começamos. Aí, tipo, drive-thru, a gente fez um esquema que drive, o pessoal, nosso time ia no carro, parava na rua, assim, o time no carro vendia, e aí outro corria e entregava. Então, assim, a Yamada só conseguiu passar por tudo isso por conta da força da equipe. Cada um foi fazendo um detalhe específico e importante, né? Sim. Então, e aí depois passou a pandemia, nós, que por incrível que pareça, com essas mobilidades que fizemos, nós aumentamos a venda. Então, assim, uma que o pessoal tava com saudade, tanto que acho que na primeira semana, todos os dias acabou o pastel, todos os dias, e a produção arrepiando lá e acabando o pastel. Eu falei, bora fazer esse negócio. A gente aumentava, acabava, aumentava, acabava. Porque o povo tava muito recluso. E eles queriam sair. E aí a gente era uma opção. A demanda, com certeza. São passagens que você vai contando assim que vai surgindo, começa a surgir algumas perguntas, né? Então eu imagino que quando vocês partiram para a fábrica, para um espaço maior, e começou a ter aquela demanda de mão de obra, como que foi olhar para as pessoas de fora e recrutá-las, né? Algum de vocês tinha uma especialidade, ou se hoje você faz isso, você procurou se especializar e estudar algum tema específico? Porque eu acho que, como eu falei, né? O pessoal, a maioria fala, puta, funcionário é complicado, funcionário é isso, funcionário é aquilo. E como que faz? Que dica que você consegue trazer para o pessoal na hora de começar a recrutar um colaborador? Que ponto que você deve considerar para encaixá-lo num posto que seja necessário? Então, como exemplo, para ilustrar, né? Eu quero colocar um atendente, eu preciso de um atendente. Que perfil que é o ideal para ser um atendente e que perfil que é ideal para ser um cara que é operário que fica na máquina, que ele não tem convívio com outras pessoas, não lidar com pessoas no dia a dia? Perfeito, ótima pergunta. No começo, nossa, você falando assim, passou um filme meio rápido na cabeça. Era assim, ó, ô, Danilo, você conhece alguém que quer trabalhar? Falou, o meu vizinho falou, pode chamar ele amanhã? Qual o tamanho do uniforme, camiseta dele? E nós pegávamos e chamava a pessoa. Não tinha entrevista, não tinha nada. Simplesmente vem trabalhar. E, cara, nós, graças a Deus, demos muita sorte, porque a maioria dos nossos colaboradores tem, no mínimo, 3, 4, 5, 6 anos. Tem ótimo. O seu alemão, né, que tá com a gente, com a família já há 15 anos. E tem o Paulo, que ele falou que... Fundador. Ele é praticamente fundador. Ele fala assim que se um dia eu mandar ele embora, ele vai fazer igual um cachorro. Quando abre o portão, ele entra correndo, né? Ele brinca. E assim, no começo não tinha estrutura nenhuma, né? Então assim, eu tô precisando trabalhar, vem aqui. Né? Nós precisamos contratar, a pessoa tá precisando trabalhar, então beleza. No início, nós tínhamos um pensamento, né? Já contratamos pai de família, né? Que a gente falou, o cara tem 2 filhos, a mulher não trabalha. Bom,
O cara Tem a responsabilidade tem a dele responsabilidade. ali e tal. Pensa, a gente caía do cavalo a todo momento. Que fala, pô, como assim? O cara... E aí, teve uma vez que um dos nossos líderes, ele falou assim, o pessoal me chama de chefe, né? Chefe, você acredita que o criatura está na praia? E o cara simplesmente sumiu, parou de vir trabalhar. Tava em período de experiência, um pai de família. Então, assim, só que nós seres humanos, né, principalmente os proprietários, né, os gerentes, às vezes a gente falha muito porque a gente acha que o outro pensa igual a gente. Então, nessa parte a gente falhou. Hoje, o que a gente faz? Nós fazemos uma entrevista. Na Yamada, para trabalhar na Yamada, a gente não pede experiência nenhuma. Uhum. Na verdade, quando a pessoa tem experiência, que diz que tem experiência, é mais trabalhoso de você colocar ela para dentro do seu processo, porque nós temos uma cultura, tem processos que nós criamos. Ela traz vícios de outras vivências profissionais aí para trás, Perfeito. E aí o que acontece? Nós fazemos uma entrevista e geralmente o público que nós contratamos é tudo mais pessoas novas, molecada mesmo. Uhum. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, tem umas 4 pessoas que têm 16 anos. Mas é contratado CLT normal, não é jovem aprendiz, ganha salário normal de atendente. Uhum. E a gente mostra para eles que a técnica nós vamos mostrar. A gente fala para eles. O que a gente espera deles é força de vontade. A gente fala para eles, se você tiver força de vontade, tudo vai se encaixar. Porque nós temos a paciência para te ensinar. Entendeu? Então, assim, hoje, o que nós fazemos? Nós fazemos uma entrevista. Depois dessa entrevista, nós começamos... Porque, assim, é comportamento. Uhum. Né? Hoje, a maioria das vezes, nós contratamos o comportamento. Então, estamos fazendo entrevista, porque o papel, ele aceita tudo. Então, a pessoa põe lá que ela é isso, ela é proativa, ela não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza. Começamos a fazer entrevista. Umas perguntas sem pé, sem cabeça, né? Que a gente acaba levando para um denominador que a gente quer. E aí vai, fala, responde as perguntas, legal, bacana, tal. Postura da pessoa, né? Nós vemos, tem muita molecada nossa que fala muita gíria. E a gente vai cortando aos pouquinhos. Fala, ó, lembra ali, não é mano, né? Senhor. Mas assim, o que é legal? É que nós temos a paciência de ensinar. É lógico, né? Você vai lá, a gente explica pra eles, ó, esse é o detalhe. No dia seguinte, a gente vai lá, faz de novo. De novo. Chega um dia que a gente fala assim, ó, agora já tá claro que o que pode e o que não pode. Depois dessa primeira entrevista, geralmente, o certo, né, é fazer uma segunda entrevista. A gente faz uma seleção, chama o pessoal de novo para a empresa. Nós aplicamos uma dinâmica, né, uma dinâmica que a gente põe. Por quê? Porque, na verdade, é para comportamento. Então, dependendo de como a pessoa se comporta na dinâmica, é uma pessoa que consegue fazer parte do nosso grupo, nosso time. Porque, Você assim, consegue dar um exemplo de como que é, mais ou menos? A dinâmica é uma dinâmica de barbantes, Certo. né? Que prende 2 pessoas. E essas pessoas têm que se soltar. Uhum. Só que, assim, o ganhar não é o soltar, que já aconteceu. Então, assim, a gente fala lá, dá o barbante, explica como que funciona, fala as regras, o que pode e o que não pode, e aí a gente pergunta, você já fez isso aí? Você já fez isso? As pessoas falam, não, beleza. Uma época, acho que uma vez só uma pessoa se soltou. Qual que é o problema do se soltar nessa dinâmica? Na maioria das dinâmicas de resolver o problema. Que quando a gente está avaliando, a gente consegue avaliar. Porque a pessoa soltou. E o que nós avaliamos é o comportamento durante a ação. A dinâmica ali, né, que tá acontecendo. A dinâmica. Então, tipo assim, o que eles fazem? Porque tem assim, tem o que fica lá parado e fala assim, não, isso aí não solta, mano. Tipo, os caras estão zoando a nossa cara. E né? ele não se põe a tentar, não Fica tem aquela parado lá. proatividade. E aí os líderes estão em volta andando, olhando, ó. Como você chama mesmo? É Milton. Ah, beleza. Aí ele marca lá, Milton. Negativo. Pessimista. Ah, isso não solta, isso não sei o quê. E de repente tem um outro lá que tá dando uma piroleta, tal, tá querendo fazer. Não, isso aqui solta, vamos lá, entusiasta. Ô, qual que é o seu nome? Danilo. Ó, que legal. E aí o que acontece? A maioria dos líderes ficam em volta, observando o comportamento, né? Porque não é para soltar,
É para ver o comportamento. Porque se você marca lá, eu sou o cara proativo. E na hora de vai pra dinâmica não demonstra, né? Porque é a gente verdade, não fala assim. aceita tudo, A gente não fala assim, ó, agora eu quero ver quem é proativo. Eu falo, vamos fazer uma dinâmica. A gente faz dinâmica. E aí a gente aplica um teste, né? Que é um teste que a gente chama teste da Yamada, que também umas perguntas não tem nada a ver uma coisa com a outra, que até você marcou ali, que legal, que é o de Maslow, pirâmide de Maslow. Isso. Eu vou dar uma aula agora, semana que vem, pro pessoal da Luminari. Um abraço para vocês, pros líderes. Então, assim, pra gente saber em que ponto que a pessoa tá. É lógico que todas as vezes, né, trazendo um pouquinho desse conteúdo, todas as vezes que a pessoa está procurando um trabalho, o fisiológico dela tá arrebentado, tá gritando. Pra você ter uma ideia. Recentemente, a gente nunca foi de reclamar de contratação. Recentemente, tá complicado contratar. Nós recebemos lá 30 currículos. Então, o Milton manda currículo, Danilo manda currículo. Aí, o líder liga pro Milton. O Milton, oi, tudo bem? Então, mas você mandou um currículo no e-mail da Yamada. Gostaria de chamar você para entrevista, sei lá, amanhã, depois, tal hora. Tudo bem? Tudo bem. Aí liga pro Danilo. Às vezes o Danilo nem atende. 30 currículos, só consegue atender 10. 10 pessoas respondem. 5 aparecem. Caramba. Dessas 5 que aparecem, a gente acaba selecionando, porque tá precisando contratar. Então, seleciona 2, 3, e aí vai fazer as outras dinâmicas. Então, assim, é uma coisa que eu falo para as pessoas. E aí, quando tá dentro da empresa, aí eu fico cutucando eles. Fala, cara, se você quiser, você consegue chegar lá. Só que é o seguinte, o que a instituição, o líder seu ali, o fulano lá que te chamou para contratar, podia fazer, ele já fez. Daqui para frente é com você. Se você não se empenhar, se você não tiver força de vontade, tesão de querer aprender, nada vai dar certo. É verdade. Isso aí tem muito a ver com aquela coisa de você contratar caráter e treinar habilidade, né? Porque treinar caráter é difícil. Uma pessoa que já está com amadurecida aí de 20 anos, 30 anos de idade, você não consegue mudar muito o caráter da pessoa. Agora, a habilidade, se ela não tem, você consegue implantar o seu sistema. É muito mais fácil, né, Milton? Perfeito. Essa questão, só para contextualizar para a galera também, da pirâmide de Maslow, né? Porque a pessoa fala, o que é pirâmide de Maslow? A pirâmide pirâmide de Maslow é o... Abraham Maslow, né? Americano, que é um estudo que ele faz uma pirâmide que dá base, que o pessoal se preocupa com as necessidades da base. Primeiro é fisiológico, depois é segurança, depois é social, depois autoestima e depois autorrealização. Então são as cinco fases, né? De que momento, e assim, isso no curso, a gente fala sobre que isso daí é situacional. Então, se eu estou desempregado hoje, pandemia, por exemplo, a minha segurança bateu o limite lá em cima lá. Por quê? O que eu vou fazer? Eu só sei vender pastel, né? Então, assim, é tudo situacional. E vai ter um momento que, igual, por exemplo, a gente está em expansão. Então, a gente tem medos de alguma coisa. Então, a nossa segurança também tá mexida. Porque a gente não sabe. A gente está indo para uma zona de escuro. Porque, muito provavelmente, quase ninguém chegou lá ainda. Né? Aí entra tudo num bololô. Porque, assim... então, porque aí o papo vai para lá, vai para cá. Mas, assim, o que acontece? As pessoas falam assim, não, mas eu quero chegar lá. Chegar lá é legal. Né? A gente cobra muito o pessoal. Fala, pessoal... Aproveite a jornada. O chegar lá é uma consequência da jornada. Então, aproveite a jornada. Curta esse meio tempo aqui. Porque às vezes você vai chegar lá e você fala assim, nossa, é isso. E o se manter lá que é o trabalhoso. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas acham que querem alguma coisa. Mas, na verdade, elas nem sabem o que elas querem. Por quê? Recentemente, numa reunião nossa, eu trouxe pro pessoal. Falei assim, se hoje, qualquer um de nós aqui, eu me incluo no meio, falei assim, recebesse R$1 bilhão, a gente às vezes não sabe o que vai fazer com isso. Mas a gente quer ficar milionário. Falei, então assim, nós precisamos nos planejar, né? Eu falo muito sobre
sobre a colheita, né? Sobre o plantio, porque plante, regue e deixe as coisas acontecerem. Porque se a gente planta uma macieira, um pé de laranja hoje, mesmo que a gente regue, mesmo que nós oramos, a gente faça a nossa parte, amanhã não vai sair nada. Então, assim, nós precisamos ter uma constância, uma disciplina no que nós queremos, né? E para mim, no caso da pirâmide de Maslow, ele fala muito sobre isso, né? Sobre os passo a passo, né? Porque assim, e tem gente que contradiz, né? E tá tudo certo, sempre vai ter, né? Sempre tem. Porque o fisiológico é a necessidade básica de comida, bebida, descanso, né? Então assim, se você não tiver isso, você não consegue nem pensar em segurança. Então assim, trazer uma analogia, né? Que se a pessoa está passando fome, ela come qualquer coisa. Ela nem está pensando se vai fazer problema. Ela quer comer. Né? Aí a gente volta ao tempo das cavernas, né? Primitivos. A gente às vezes até mata por comida, vamos dizer. Se expõe ao risco para conseguir então, suprir a necessidade fisiológica. A segurança não está nem aí, né? Porque a segurança é a segunda parte da parte da pirâmide. Da pirâmide, isso, né? Das necessidades. Então a segurança não está nem passando, porque a necessidade básica não está atendida. Quando depois você sana, né? Quando você alimenta essa primeira parte, aí você fica um pouquinho mais tranquilo, aí você vai começar a pensar em segurança. Aí a segurança é uma carteira assinada, geralmente, um emprego estável, né? Ser reconhecido lá dentro do emprego. Então, tipo, você tem um crachá, né? Falando de empresa, tem um crachá. A gente brinca lá que é VA, VR. Isso é segurança. Estou registrado, eu tenho meus benefícios lá, graças a Deus, tenho meu dinheirinho lá. Beleza. Depois que isso aí tá tranquilo, aí o que acontece? A pessoa começa a querer fazer o social. E aí ele vai atrás de grupos de pessoas, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e vai atrás de grupos de pessoas para que ele possa se sentir parte de algo, né? Depois vai para a estima, que aí ele busca o reconhecimento da liderança, né? Das pessoas em volta. Pô, eu quero ser reconhecido, então eu vou trabalhar. E eu já tô no grupo de amigos, porque minhas necessidades basicamente estão sanadas. Nunca sana, né? Mas basicamente está sanado. Mas uma coisa vai puxando a outra, né? É natural. Muito legal isso daí, porque, por exemplo, você garantiu a fisiológica. Depois dessa parte de segurança, você quer trabalhar para ter essa segurança, porque é isso que te abastece a parte de baixo, né? Depois você quer começar a parte social, né? Você quer começar a evoluir para, de repente, também entra um pouco da parte do ego, eu acho, né? De começar a mostrar. O pessoal tem essa necessidade de mostrar, ou também contribuir com quem não tem alguma coisa. É o trabalho social mesmo, Perfeito. Né? E por aí vai na pirâmide. Esse papo é muito legal. Eu coloquei isso aqui porque eu lembrei da minha aula de administração. Primeiro ano, eu fiz só um ano de administração, não me formei em administração, mas falava muito de Maslow, pirâmide de Maslow, e de Chiavenato também, né? E é louco que eu vim até escutando, né, algo sobre isso, que na verdade, outro americano que disse que era pirâmide, porque Maslow não falou que era pirâmide. Olha que louco, nossa, velho, é umas coisas que você vai puxando, você tem um cabelinho, você puxa, sai uma ratazana, assim, ó. E é louco. Assim, são coisas que estão dando certo, né? É 100%? Nunca vai ser 100%. A gente sabe, o digital tá aí, o celular tá aí. Eu sou da época, eu tive celular com 18 anos, né? Então, assim, pra mim falar, até os 18, tinha que ir no orelhão pra ligar. Né? Ó, pai, tô saindo de tal lugar. Ah, tá bom, filho. Não tinha celular como tem hoje. Então a informação ela chega muito rápida hoje, né? Boa. Vamos partir então para o nosso próximo tema aqui. Essa parte, Milton, de convívio entre os colaboradores, né? Você sempre toca no ponto que é importante fazer reuniões, alinhamento de expectativas. Como que funciona isso dentro da Yamada? Você tem uma agenda de reuniões? As reuniões são feitas com o time inteiro? Ou você pega um setor, depois você reúne com outro, depois você junta? Qual que é a estratégia para quem está aprendendo? E eu sou um cara que precisa aprender muito sobre isso, né? Eu acho um tema muito interessante. E qual é o feedback que você tem dos seus colaboradores sobre essas dinâmicas, né? Sobre essas reuniões? Se isso é importante para o crescimento da empresa aí.
Perfeito. Na verdade, no passado, nós fazíamos uma reunião. Quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, sobre processos, sobre empresas, né? Sobre ser empresário. Uhum. Quando eu fiz a primeira vez o curso, né? O pessoal da Luminari, que hoje eu sou, além de apoiador, eu estou estudando para poder dar aula, né? Então, assim, no começo eu também não sabia nada. E a minha reunião era assim, ó. Danilo, ó, você errou, na frente de todo mundo, né? Você errou aquilo lá, toma cuidado pra você não fazer isso. Porque na minha cabeça, no começo, era, eu preciso mostrar pros outros que aquilo lá foi uma cagada. O Danilo não pode, e o pessoal também não pode fazer. Então, na minha cabeça, eu achei que eu estava alinhando com o Danilo, né? E com a equipe. Falei assim, ó, pessoal, o que o Danilo fez não pode. Por exemplo, na minha cabeça. E aí, reunião, e aí, olha que louco, né? A equipe, ela não falava. Era só você falando. Pessoal, vocês têm alguma coisa pra falar? São coisas que dentro da Yamada a gente muda também, porque tem lojas, tem unidades que são assim ainda. Aí eu falo pro pessoal, vai mais devagar, usa exemplos diferentes. Hoje, né, não sei nada ainda, ao mesmo tempo que eu estou sempre me renovando, me estruturando para poder dar os próximos passos. Então, assim, no começo era assim, Danilo, ó, você fez isso tá errado, tá? Pessoal, ó, vocês escutaram, né? Não pode fazer assim. E aí, final acabou minha parte das minhas pautas. Danilo, você tem alguma coisa pra falar? O Danilo olhava assim, falou, não tem nada pra falar. Fulano, tá? Ninguém falava. E aí, legal que meu irmão que deu alguns feedbacks. E é legal a gente ter pessoas que nós respeitamos, porque muito provavelmente elas têm algum conhecimento ou técnico ou algo que possa agregar à nossa vida, que quando a gente recebe esse feedback corretivo, esse corretivo não é que tá falando que a gente tá errado, mas esse corretivo é falar assim, cara, arruma a rota. Você tá indo no ponto, né? E se você fizer diferente? Algumas unidades, nossa. Aí os líderes vai lá e pau. E aí eu só escutando, né? E beleza. Aí eu sento, porque assim, primeiro faz a reunião com a equipe, né? Respondendo a sua pergunta, faz a reunião com a equipe. Cada 2 semanas tem uma reunião. Então, assim, cada loja tem seu dia para fazer a reunião. Né? A gente colocou dias variados, porque na medida do possível a gente tá lá. Hoje é terça. Hoje teve reunião no Calegares, lá no Tom. Então, daqui 15 dias tem. Daqui 2 semanas, terça de novo, né? Então, assim, o que a gente faz? Eles fazem a reunião e vira e mexe. Quando eu tô, eu falo, né? A reunião, quando eu tô, é assim. Quando eu não tô, é 40 minutos. Quando eu tô, é 1h30, 2 horas. Verdade. Porque eu quero contar a história, quero falar, quero explicar e tal, né? É a minha maneira de interagir com eles. Ilustrar, às vezes, uma situação para fazer a pessoa entender o que você quer dizer, né? Isso, e assim, para mostrar para eles um pouco da história, do porquê das coisas. Que a gente fala, eu falo para eles, tá com dúvida, pergunta, pergunta. Eu tô aqui para ser questionado, não sei tudo, né? O que eu não souber, eu vou anotar e vou buscar informação. E aí a gente pega, eles fazem a reunião, beleza. Geralmente, quase toda reunião tem dinâmica. E as dinâmicas são os líderes que vão buscar e vão trazer. Geralmente, as nossas dinâmicas são dinâmicas para fazer a equipe se juntar, né? Então, assim, como eu posto, são brincadeiras, brincadeira de criança mesmo, né? Então, assim, são coisas que, assim, a pessoa fala, não, tá de brincadeira, vou fazer um negócio desse aqui, né? Pô, é um ambiente de trabalho. O que a gente quer com isso? A gente traz a tranquilidade, uma coisa de criança que é uma essência que nós todos perdemos ao longo do tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente traz num ambiente de trabalho que tem uma responsabilidade. Então a gente acaba brincando, quando, por exemplo, tem algum cliente na unidade, né? Os nossos líderes se dirigem a eles e falam, nós vamos começar a nossa reunião. Então às vezes a gente vai bater palma, a gente vai comemorar, porque assim, nós começamos a nossa reunião com a ótima notícia, né? Então assim, aí vai de equipe para equipe. Tem equipe que primeiro começa orando, né? Então, cada vez, quem gostaria de orar? Sempre tem um que gosta demais. E a gente fica olhando os que não gostam. Então a gente vai de vez em quando lá no cantinho depois e fala, tá na hora de você começar a soltar as palavras, né?
E a gente fala muito sobre gratidão. A gente fala, ó, agradeça, só agradeça. Né? Agradeça a Deus pela oportunidade, né? A gente fala para eles na hora da oração. Então, assim, tem equipes que começam com oração, cada um na sua crença religiosa. Sim. Tem equipes que começam com a boa notícia. Então, assim, quando começa a oração, logo em seguida vem a ótima notícia. Qual é a ótima notícia das 2 últimas semanas? Né? O que a gente está desencadeando na mente deles? Agradecer, às vezes, coisas mínimas, né? Necessidades fisiológicas. O ar que eu estou respirando. Só vai dar valor quem parar de respirar. Quem não conseguir respirar. Essa pessoa vai dar muito mais valor. Então, a gente fala para eles, ó, se você não tem nada a agradecer, agradeça a sua vida, né? Agradeça a oportunidade de estar vivo, né? E uma coisa interessante das reuniões, que a gente fala que as pautas eles que trazem, e depois os líderes trazem por último. Geralmente, a gente não traz pauta de, pô, tem que melhorar o atendimento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós trazemos coisas para a vida das pessoas, né? Tipo assim, é algo que nós vivemos e a gente fala, cara, vale a pena fazer isso. Por exemplo, consegue trazer um exemplo assim para ilustrar? Exemplo, né? A gente cobra muito eles, porque a gente tem uma biblioteca, deve ter uns 40 livros, só que assim, a gente fala, pessoal, legal. Quem que tá lendo aí? Levanta a mão. Aí geralmente é 1 ou 2. Aí a gente traz para eles, fala, ó, a leitura, porque não tem nada, teoricamente não tem nada a ver com a Yamada, mas a gente fala para eles, a leitura liberta você do seu ser de hoje, porque você pode ter escolhas diferentes se você tiver numa consciência diferente. É uma coisa que a gente fala bastante para eles. A gente fala muito sobre o ambiente. O ambiente que a gente tá molda o nosso caráter. Verdade. Né? Porque assim, de novo, nós somos bichos. Nós somos animais. Então o que acontece? Nós queremos pertencer a um ambiente. Então às vezes quem começa a fumar, usar droga. Por quê? Por causa do ambiente que tá frequentando. Beber, por exemplo. Né? Então assim, o ambiente que você vive vai moldar o seu caráter, né? Então a gente fala para eles, ó, presta bastante atenção nos detalhes, porque assim, se você tiver que fazer parte de um ambiente que você é obrigado a fazer alguma coisa, algo tá errado. Porque assim, você pode fazer parte, é nosso grupo de pasteleiros, dos embaixadores. Muita gente bebe, eu não bebo, né? Mas eu não tenho problema nenhum de ficar próximo do pessoal. E assim, não é que eu sou contra, né? Não tem que beber, não. É cada um na sua crença ali. E tá tudo certo, né? Só que assim, aí vem a questão da maturidade. Sim. E hoje eu não preciso provar nada pra ninguém, né? Então, tipo assim, no passado a gente precisava provar. Então, às vezes, se bebia, no meu caso, eu bebia, que nunca gostei, na verdade, né? Eu bebia pra fazer parte do negócio. É da pirâmide, tá no social ali agora. Então, assim, é uma coisa que a gente cobra deles. Falar, ó, cuidado, porque se você, pra ser aceito, você precisa se submeter a coisas que você não quer, algo está errado, né? E nós também, aí fazemos as dinâmicas. Aí as dinâmicas os líderes fazem, né? Recentemente... Você já transfere essa responsabilidade para eles começarem a... Isso, a reunião é deles. E a gente, de vez em quando... Porque assim, eles têm que trazer pra gente as pautas, o que eles vão fazer. Ó, nós vamos passar vídeo também, a gente passa bastante vídeo motivacional. E assim, a produção, a fábrica é uma coisa... Porque assim, eu tenho que acertar uma coisa diferente do que das lojas. Aí entra Por mais que faça parte de uma engrenagem, né, da empresa, mas são... Porque são pessoas diferentes. Eu até esqueci de responder, igual você falou. Um atendente e um operacional produção. São perfil totalmente diferente. O operacional produção, ele não pode ter uma associação, igual eu, por exemplo. Eu brinco nas pastelarias. Milton, basicamente, eu sei fritar, né? Tem pessoas muito melhores que eu, mas eu sei fritar. Por que eu não consigo me concentrar muito para fritar? Porque eu não consigo ficar com a boca fechada. Eu quero falar, quero conversar com o cliente, tudo bem e tal, não sei o quê. Interação humana ali, aquela coisa. Isso, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem esse teste mostra como que a pessoa é. Então, o perfil nosso, e a gente descobriu isso, né, estudando. O perfil nosso para fritura... É uma pessoa, para atendente, é uma pessoa que é extrovertido. E para fritura, um introvertido.
Porque se você pegar o introvertido, a pessoa que tem vergonha, que é quietinho, pra pôr pra atender, não vai dar certo. Não flui. Não flui, porque assim, a pessoa é retraída. Uhum. Então o que acontece? Quando a gente faz esse teste, a gente já começa a mapear, ó, fulano aqui é legal pra tal setor. Fulano aqui vai lá. É legal isso daí, que teve um caso, ano passado também, de uma colaboradora que, atendia bem pra caramba. E a gente falava, vai... Porque assim, todo mundo tem que saber fazer tudo, né? Uhum. Porque numa falta de um, daqui Super, eu resolvo mais ou menos, mas pelo menos eu resolvo. Principalmente os líderes, né? E aí essa pessoa que atende bem pra caramba, hoje ela não faz mais parte do nosso grupo, atende bem pra caramba, tipo assim, fora da curva pra atender. Prato fritado dava até um desespero. A gente não entendia. Né? E a gente habilidade falava, dela, então, né? falava, vamos lá, tal, o que você vem, tal, tem que fritar, tal. E aí, por quê? Depois de estudar, por isso que é legal, né? Você estuda e você fala, putz, não é ela que era a falha. A falha era nossa, da gestão. A gestão... Esperar do perfil dela que ela entregasse uma coisa que ela não era. Uma coisa que ela não vai entregar, talvez nunca, por mais que ela se esforce. E aí entra onde o quê? Se você conseguir mapear os seus setores, né? Opa, o Milton ele tem que ficar ali no relacionamento, atender o cliente, vender pastel, por exemplo. Se o Milton colocar um perfil Milton para fritar, vai fritar? Vai fritar, mas vai dar mais trabalho do que uma pessoa que é mais focada, mais introvertida. E pode desmotivar também, né, Milton? Desmotiva. Às vezes você acaba desmotivando a pessoa que ela fala, puta, meu negócio é conversar, eu gosto de pessoas e interação e eu fico aqui parada na fritadeira ou numa máquina, isso não é pra mim. Então ela às vezes acaba se desligando da empresa, né? Porque não faz parte do que ela gosta de fazer, né? Não tá se realizando ali, né? E eu acho que vocês têm essa preocupação, né? Eu vejo muito você lá pelo Instagram, acompanho muito você contando sobre a filosofia da empresa, a filosofia do grupo, e um ponto que você toca bastante que eu acho interessante é a questão de carta de valores, né? Eu acho que nesse papo nosso a gente vai andar por várias áreas, assim, Perfeito. Né? Antes de entrar nessa parte de carta de valores, que eu acho legal mostrar para o pessoal a importância disso, você falou que você estudou bastante, que você se empenhou nessa evolução pessoal dentro do grupo. Que tipo de curso que você fez? Foi um curso mais para a área de psicologia? Só para contextualizar esse ponto aqui. Ele mexe com todo isso daí, né? Na verdade, é uma escola para empresários, né, da região lá, né? Tem em São Paulo também, é uma outra escola. E assim, me deu técnicas que tinha coisa, porque assim, quando a gente começa a estudar, eu não sou formado em nada, né? Faculdade. E eu nunca gostei de estudar. E aí, quando eu fui para esse curso, eu falei, nossa, né? E o investimento não é barato. É a luminária? No início, pessoal da luminária. No início não é barato. Porque você fala assim, nossa, na época, hoje não compra mais carro, mas na época você fala, pô, dá pra comprar um carro. Aí de repente você fala assim, nossa, será que vale a pena? E assim, pra mim, tanto que, tipo assim, bom, você já conhece nomes que eu, né? Sim. Eu brinco que eu só perco de colocar gente lá dentro pros vendedores. Porque eles fecham a venda. Porque eu acredito que sou um dos caras que mais colocou gente lá dentro. Por quê? Porque, eu acredito, então eu consigo indicar. Né? E 2, que fez sentido pra mim. Só que assim, é uma coisa que eu falo pras pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Muitas das vezes, né? Mais uma vez, né? Falando da Bíblia, muitas das vezes Deus vai nos dar a oportunidade. Só que a nossa parte quem tem que fazer é a gente, né? Certeza. Falar, Deus, me ajuda, né? Tem uma história legal, que eu gosto que eu contei esses dias lá. Eu adoro histórias. Que tinha uma pessoa que era muito devota, só que ele estava no mar. Ele já estava se afogando. E ele assim, por favor, Deus, me ajude e tal. E aí encostou um barco e falou, venha comigo. Não, pode ir embora, Deus vai me salvar. E o cara foi embora. E lá no mar afogando, tal. Outra embarcação. Vem aqui, né? Vim te ajudar. Não, Deus vai me salvar. Na terceira vez, veio outra embarcação e ele não entrou. E aí ele morreu afogado. Aí chegou no céu e ele falou assim, pô, Deus, a gente é parceiro, né? Eu pedi pra você me salvar, você não foi me salvar? E ele falou assim, eu mandei 3 ajudas pra você, só que você não quis ir em nenhuma. Então, às vezes, a gente espera muito que
algo grandioso aconteça na nossa vida, que Deus vai nos salvar. Muitas das vezes é nós que temos que dar o passo. E aí, saber reconhecer, e ele vai dando o caminho, né? Então, assim, nem sempre é da forma que a gente quer, né? E trazendo isso daí para você, na verdade, para os empresários, a gente precisa mudar a nossa mente. Porque o nosso ego é gigantesco, né? Eu sou dono disso, eu tenho não sei o quê, tenho carro não sei o quê, faturamento de não sei quantos milhões, né? Só que assim, enquanto a gente não conseguir olhar para aqueles seres humanos lá, né? Nossa equipe com carinho, e não vou falar para você que é mil maravilhas aí, amada. É BO todo dia. E tá tudo certo. Gestão de pessoas. E assim, jeito, né? eu brinco assim com as pessoas, eu falo assim, que o empresário que não gosta de problema, ele tá em lugar errado. Tá no lugar errado. Porque assim, ser empresário é aprender a resolver problemas. Exato. Ponto. Porque o problema ele vai surgir, né? Então, assim, o que eu trago para as pessoas, né? Igual você falou do curso, se permita aprender. Às vezes você vai aprender coisas que você falou, putz, eu já vi isso daí, né? E você fala, pô, mas... E aí eu fazia algumas técnicas sem conhecimento da ferramenta. E aí eu via que dava resultado. Quando eu estudei, aí eu falei, putz, tá aí. Isso. Aí eu fazia intencionalmente. Aí quando a gente vai com a intenção, as coisas acontecem mais rápido. Na verdade, aí não é uma descoberta, é uma revelação que você tá tendo, né? Fala assim, pô, eu tô me reconhecendo nesse cenário aqui, eu já pratico isso sem saber que isso é uma ferramenta, né? Eu passei muito por isso quando eu fiz o Empretec, né? Agora esse ano. Isso. Cara, tinha muita gente que falou assim, isso daqui pra mim foi transformador. Eu falei, foi pra mim transformador, mas muito revelador também, porque algumas atitudes como, sei lá, como você enxergar em um desafio, em uma dificuldade, uma oportunidade, não sei, quando você tem isso dentro de você, de ter essa pegada de querer resolver, e aí te falam que, para você ser um bom líder, um bom empresário, enfim, você precisa resolver o problema. Fala, pô, já faço isso, não sabia que isso é um diferencial, né? E isso te coloca, às vezes, acima da média. Você vai subindo mais um degrauzinho ali, né? Então, existem ferramentas, quando a gente começa a estudar, por isso que eu acho legal passar por essa parte do estudo, né? Acaba sendo muito revelador. Tem pessoas, cara, que são brilhantes, assim, que têm um talento, né? Mas fala assim, eu não estudei nada, eu não sou formado em nada, como você acabou de falar, pô, não sou formado em nada, mas, tem cara que tem 3, 4 faculdades e não sabe se comunicar, não consegue se colocar no meio empresarial ali, né? Então é muito importante essa passagem aí. E agora vamos trazer para essa parte de carta de valores, né? Essa formação de uma cultura empresarial, que eu também acho que você manda muito bem nisso daí, consegue contribuir com a gente nisso. Isso, e assim, a questão da carta de valores, aprendi também lá dentro com o Pedro. Pedro é o meu mentor, né? Que é o mentor, o CEO da Luminari. Que ele, a equipe, me trouxe esse esclarecimento. E a gente aprendeu que quanto mais transparente para nós, para a equipe, para quem está envolvido no negócio, melhor fica. E aí o que acontece? A carta de valores, quando a gente criou, né? A nossa missão, a missão da pastelaria é garantir a satisfação e o prazer dos nossos clientes, transformando o hábito de comer pastel numa agradável experiência. Então, assim, isso aí tá introjetado. E assim, o pessoal entra para trabalhar e essa é a nossa missão. Então, assim... Como que é? Repete aí pra gente, Milton. Garantir a satisfação e o prazer dos nossos clientes, transformando o hábito de comer pastel em uma agradável experiência. Legal. Então, assim, bonito. Isso aí na época, o meu grupo lá de empresários, a gente foi lá formulando e tal. Um beijo aí, pessoal do 30. E assim, eles me ajudaram a formular. Então, a ideia saiu um pouco da cabeça e cada um ia falando alguma coisa, porque muitos são clientes. Eu vejo isso aqui lá, eu não sei o quê. E a gente introjetou isso daí. E essa missão, ela nunca vai mudar para nós. Né? A missão da pastelaria. Da pastelaria, então é da equipe para com os clientes. E aí o que é mais forte, mais pesado é os valores, né? Inclusive, mês que vem tem aí. E amado, vamos lá. Não vou divulgar a data ainda, mas em novembro nós teremos nosso evento da Carta de Valores. O que nós fazemos? Cada 2 anos,
nós renovamos. Mas é mais para fazer um lembrete. Porque quem criou essa carta de valores foi o pessoal nosso no começo lá atrás. E não foi o Milton, a Érica, o Massal, o Mário, a Fátima, a Felícia. Não, foi a equipe. Então, assim, um dos nossos valores é respeito, né? E aí é respeito o quê? No caso da fábrica, é respeitar aquele alimento. Então tem que ter respeito e tem responsabilidade também. Responsabilidade com aquele alimento. Porque a gente brinca que em casa, por exemplo, cai um negócio no chão. Você pega, dá uma sopradinha, 5 segundos, né? Tá. Na fábrica, segundos, caiu no chão, perdeu. Então, assim, evitar derrubar. Então, assim, ó, lá precisamos evitar derrubar. Na maioria das unidades, a gente traz essa autorresponsabilidade para as pessoas. Então, furou um pastel, eles pagam. Fritou errado, paga. Derrubou o recheio lá na fábrica, paga. E assim, não é que a Yamada quer o dinheiro deles, mas para criar uma responsabilidade. Porque assim, é fácil eu pegar e... rasguei um dinheiro de fulano. Dá nada, não é deles mesmo. Né? Quebrei aqui um negócio, tá tudo certo. Recentemente, estava numa unidade, e aí eu vi uma colaboradora, foi pegar um negócio lá, quebrou um negócio. Só observei, não falei nada. Porque assim, quando eu tô nas unidades, eu evito entrar. Por mais que dá um negócio em mim, eu evito entrar e vou direto pro líder. E eu trago pros líderes. Ó, líder tal, assim, assim, assado. E aí eu falei pra eles, ó, fulano de tal, eu dou o nome certinho. Fulano de tal pegou isso daqui e quebrou isso não sei o que, tal. E trago pra eles, depois eu espero o feedback que eles vão trazer pra mim. Porque um outro valor nosso é honestidade. E honestidade, ela não quer dizer que eu não vou te roubar. Não, isso é caráter. Isso é de cada um, a gente não muda caráter. Né? Com o tempo, né? Com hábitos, né? Talvez possa moldar um pouco. Molda, né? E assim, o ser honesto em falar a verdade. Né? Então, assim, principalmente se você for questionado. Então, nesse caso aí, por exemplo, o líder tinha a tarefa de chegar nessa pessoa e falar assim, ó, vem aqui. Você viu que aquela bacia, aquele negócio quebrou? Pra ver a reação da pessoa. Se ela fala, fui eu. Isso, desculpa, tá? Porque a gente quer trazer autorresponsabilidade. E eu expliquei pros líderes, falei assim, e a gente não tá falando que a gente vai cobrar a bacia, ou cobrar o negócio lá, que quebrou, o balde. Simplesmente a gente precisa que, pessoal, acabou quebrando aqui. Às vezes tá velho, né? Só que assim, a gente precisa que traga, porque senão, né, algumas unidades falam assim, quem que fez? Aí não foi ninguém. Não aparece ninguém. Aí eu falo assim, né, Gasparzinho passou por aqui, né? A gente brinca com eles. E assim, por que de 2 em 2 anos? Porque a gente precisa trazer essa consciência para eles. Então os novos estão entrando e eles são bombardeados com os valores. A todo momento, a gente treina os líderes para cobrar valores. Nós falamos assim que a empresa acaba demitindo o colaborador porque ele rompeu algum valor que está pré-estabelecido na entrada de trabalho dele. Né? Então, assim, de 2 em 2 anos e no ano par a gente faz a confraternização, que aí é a bagunça, né? O povo quer ir lá, uma coisa legal, né? Como a gente acaba não influenciando para bebida, quando a gente faz a confraternização, a gente não bloqueia, não proíbe que tragam bebida, só que assim, a Yamada não banca bebida alcoólica. Agora, bebida, suco, o que vocês querem tomar? Vai ter buffet e tal. E, à vontade. Aí chama a família, né? A gente, né, limita também, né? Porque senão tem gente lá que tinha uma família gigante lá. Então, assim, fala assim, pessoal, até 2 pessoas por família. Meu filho, minha esposa, minha mãe, tem o meu filho de 3 anos. Manda lá, não tem problema. Né? Então, assim, tem família que tem 4 filhos. Pode mandar, é família. Agora, o problema é, né, a primeira vez que a gente fez, aí começou a vir amigo, aí você fala, né, que é legal também. Sim. Só que assim, se não... Trazer para o contexto da filosofia da empresa, da Yamada ali, o pessoal conhecer todo esse ambiente é interessante. A questão é que a gente precisa, uma coisa que a gente aprendeu, e a gente coloca, que é uma questão da cultura até japonesa, né? O respeito e regras. Tem que ter regra.
Para tudo na vida tem regra. Eu não posso sair daqui de São Paulo e ir para Campinas, não posso sair sem cinto, né? Por exemplo. Então, assim, é lógico, é meu risco da minha vida também. Mas tem pessoas que fazem. Então, assim, as regras foram feitas para serem cumpridas. E na empresa, na Yamada, por exemplo, tem várias regras. E a gente tá crescendo, cara, e a gente tem que ficar colocando mais regras. Você fala, nossa, não acredito, tem que pôr isso aí, tem que pôr. Por quê? Vai crescendo, ó, pra você ter uma ideia, de tanto esse negócio de, tipo, a equipe vai aumentando porque as unidades vão aumentando, tem unidade que eu olho pra pessoa e falo assim, nossa, quem que é essa pessoa? Já não conhece mais. E aí eu vou no líder, quem que é fulano? Ô, fulano, tudo bem e tal, né? Faz quanto tempo você tá aí, né? Ainda bem que fazia uma semana, né? Ó, seja bem-vindo, tá? E a gente vai nos grupos, né? Então, assim, a questão da carta de valores, dos valores, da missão e a visão da empresa, eu particularmente não conhecia antes de estudar. Depois que a gente estudou, a gente fez isso daí, a empresa decolou. Por quê? Tá marcado lá. Então, assim, não é uma ideia minha, né? Não é o Milton que tá mandando fazer. Nós criamos aquilo lá. Então, nós precisamos seguir. Né? E, recentemente, a gente fez também dos líderes, né? Então, foi a primeira vez que a gente fez o treinamento para os líderes da Yamada. Nós criamos uma carta de valores dos líderes. E aí... tinha líder igual o Alexandre, né? Beijão, Alexandre. Ele falou assim, gente, tá pesada essa carta aí. Lembra que depois a gente vai ter que seguir isso daí. E não vai poder abrir mão, né? E o legal que a gente foi descobrindo com o tempo, assim, faz de conta, a gente fez 2021. Foi quando eu conheci o Ricardo. 2022, faz de conta, o colaborador entrou em janeiro de 2022. Então, ali 2022, 2023, agora... ele vai participar desse evento. O que acontece geralmente? Né? Já fica o insight pro pessoal, porque todas as vezes que nós aplicamos a carta de valor, fazemos o evento, faz assim, ó, muita gente assim, da equipe faz assim, vai embora. Vai embora? Opa! É mesmo, Não Milton? porque, mesmo assim, eles fazendo parte da formação do negócio? Porque, né, então, geralmente são pessoas que entraram nesse novo ciclo, né, desse biênio, né, tipo assim, 2022 para 2023, porque agora vai ter o evento. E assim, o evento, nós paramos todas as unidades, fecha tudo, porque é o maior evento da empresa, né, então assim, a gente abre mão de faturamento, porque a gente sabe que aquele envolvimento, que é só, aí no caso é só a equipe, da equipe, ele é muito mais valioso do que o faturamento que a empresa pode dar em um dia, por exemplo. Né? Então, e isso é só o começo. Eu tenho umas coisas malucas na cabeça, que por isso que eu estou estudando, estou treinando, né? Tô criando algo para a gente fazer coisa de tipo uma imersão de uma semana. Eu vou estar agora, né? Com o pessoal do IFT também, um abraço, né? É o pessoal que treina treinadores lá. Tem um japa lá, Massaro Gata, você é louco, o homem também é fantástico. Então, assim... e é uma semana. Eu vou dia 22 e volto dia, sei lá, dia 30. E assim, eu quero proporcionar isso, né? Mas, de novo, né? Para trazer para os empresários. Por que eu consigo sair de dentro da empresa hoje? Né? E assim, eu não saio de dentro da empresa para ficar somebody love, vou curtir. Que cada um tem a sua vida, cada um sabe o que faz. Muito pelo contrário, eu vou me especializar para eu poder puxar o negócio para cada vez mais para cima, né? Pelo menos essa é a minha missão. Ganha conhecimento, se aprimora, traz e volta e aplica o conhecimento. Porque, graças a Deus, eu posso falar assim que hoje o patamar que nós estamos já foi superado pelo meu tio, que foi fundador, que fez muita coisa, pelos meus pais, que fizeram muita coisa. Nós já superamos, né? Eu tenho até uma passagem legal que teve uma época, 2014, 15, nessa época aí, eu bloqueei a minha mente, cara. A gente chegou num patamar que, tipo assim, eu fui fazer terapia, né, com psicólogo. Por quê? Inconscientemente, que é uma coisa que a gente trabalha também, o pessoal lá dentro, hoje a gente tem RH, uma pessoa para ajudar a cuidar, chegou agora, nós já tínhamos o RH terceiro, porque a gente sabe que o maior diferencial nosso, né, com todo respeito às máquinas, mas são as pessoas.
né? Se a gente souber cuidar daquelas pessoas vão multiplicar tudo que nós temos hoje. E teve uma época que a gente chegou mais ou menos no mesmo patamar do meu tio e do meu pai. E por algum motivo eu não conseguia destravar. E eu me sentia mal por não conseguir destravar. Me sentia mal porque eu já cheguei próximo ao que eles, né, construíram. Acumularam. E eu não me sentia confortável em ultrapassar. Vamos dizer assim que ultrapassar, né? Uhum. Que é a palavra que eu uso, né? Que fica mais claro pra mim. E aí fui fazer terapia e assim, fez assim, né? E aí, mentoria. Eu falo pro pessoal, eu pago mentores pra me dar porrada. E eu falo pra equipe, às vezes eu tô aqui dando a porrada em vocês estão bravos porque eu tô, né, dando porrada, fazendo um negócio pagando, de graça pra você. Vocês estão ganhando. A maioria dos nossos líderes fala assim, pessoal, aproveita, pessoal, vai ficar caro futuramente, né? E assim, isso não tem onde parar. O pessoal fala às vezes, né? Eu me assusto com alguns depoimentos, até de empresário, de pessoas. Não vejo a hora de aposentar. E eu olho, Jesus, né? Eu não sei como vou parar, não vejo parando. Eu falo para as pessoas assim, que se eu, né, eu comecei a fazer atividade física, né? Pouquinho, mas eu faço atividade física, minha caminhada todos os dias, faz 2 anos que eu faço sem interrupção. E a consistência eu vejo também no seu perfil. Mas por quê? Não é para mostrar para as pessoas, é para mostrar para mim que eu sou capaz. E o que eu quero com isso? Eu coloquei na minha cabeça lá atrás que eu quero chegar no mínimo a 80 anos no padrão de saúde que eu tenho hoje. Se não tiver melhor ainda. Tem a cabeça funcionando bem para tocar os negócios, quem sabe? Para poder dar continuidade, né? Porque assim, eu falo para eles assim, dinheiro a gente ganha, perde. E tem, né, a maré, e aproveita quando tá bom, e quando tiver ruim, aproveita quando tá ruim, porque isso vai passar. E eu falo para eles, né, o meu maior propósito, meu e da Érica, é fazer com que a marca Yamada se torne centenária. Nós vamos completar ano que vem 30 anos. Eu tô com 43, a Érica tá com 30 e um monte lá, né? E 38. E aí, teoricamente, nós não vamos estar vivos. Então isso daí vai ter que passar... Ver a Yamada centenária, talvez, né? Isso, mas é uma força muito grande dentro da gente, né? E todos os dias eu acordo pensando nisso. Todos os dias eu acordo, eu falo o que eu posso fazer para chegar no nosso objetivo. E essa pegada de estudar, de ter essa constância com exercício físico, pensando no futuro, isso faz parte, por exemplo, do seu irmão? Ele também tem essa pegada, tem, sei lá, essa visão? Ou você que fala assim, não, eu sou responsável por isso, por sair da empresa, buscar treinamento para trazer para dentro da empresa? Como que é essa parada assim? Então, eu mais recentemente. Meu irmão, ele é formado em coach, tem um monte de coisa também de formação. Certo. Tanto que ele que foi o primeiro a ficar me cutucando. Que ele falava assim, no começo ele falava assim, por que você não treina fulano? Aí eu falava, mas eu já saio daqui 8 horas da noite, mano. Amanhã 5 horas tem que estar lá montado. Eu acordo 4 horas. Aí ele virava e falava, aí vem os trabalhos de coach, né? As perguntas. Mas quanto tempo você acha que você demora pra treinar? Por dia? Falei, puta, mano, uns 20 minutos. Aí eu falava, 20 minutos pra mim chegar em casa é bastante tempo. Aí ele falou assim, vamos fazer um exemplo de 30 minutos. Todo dia 30 minutos. Quantos dias você acha que demora pra treinar a pessoa? Aí eu falei, umas 2 semanas. Sem consciência, né? E hoje eu tenho um pouco mais de consciência pra responder as perguntas. Sem consciência, ele me encurralando. Ele falou assim, vamos dizer que se demore 30 dias, um mês, para você treinar essa pessoa por 30 minutos, os dias que você trabalha aqui, que era terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 5 dias. Um mês você demora. Você concorda que depois que essa pessoa estiver treinada, em vez de você sair 8 horas da noite daqui da casa do pai, você vai sair um pouco mais cedo? E aquilo lá ficou na minha cabeça, né? Fui embora, mordido, né? Deixa porque me colocou encurralado e tal. E aí eu vinha, aí conversava com a Érica e tal, e a Érica falava, vamos tentar, né? O bacana da Érica, eu não sou nada sem as pessoas, né? No caso da Érica, tipo assim, se não fosse ela, eu com certeza não suportaria a pressão que é tocar um negócio sozinho.
recentemente, conversando com alguns empresários, os caras falaram assim, não, você é louco, mano, não dá pra trabalhar com a minha mulher. E não dá pra trabalhar com meu marido. E aí eu falo, né, tipo assim, bom, não sei, eu aprendi talvez desde criança, desde os meus avós, né, que o importante é a família estar unida. E o sonho do meu pai sempre foi fazer a família continuar unida, né? Tanto que a vinda do meu irmão, bicho, deixou ele cheio de alegria. Eu tenho minha irmã também, Fabrina, né? Você é mais velho? Eu sou mais velho. E é que meu irmão, ele rodou de pneu murcho, por isso que ele parece mais velho. E aí, eu tenho uma irmã também, que ela trabalha com pastel também. Nessa época que a gente começou a trabalhar, a gente deu bastante atrito, né? Sério? E pra mim, hoje tá superado, né, isso daí. E ela acabou saindo. Na época, ninguém nem pensava em crescer desse tamanho. Mas eu e a Erika, a gente queria crescer. E aí minha irmã acabou saindo. Hoje ela tem a banquinha de pastel dela também. Tem a banca, né? Provavelmente ela vai montar uma lojinha também. E ela pensa numa pessoa esforçada. Minha irmã, mano. Nossa, pensa... E aí, assim, cada um tem o que sonha em ter. E tá tudo certo. Quem sou eu pra julgá-la? Hoje ela tá feliz, ela tem o tempo que ela quer e vive bem, né? Mas nós queríamos. Eu sou meio workaholic, né? Eu gosto de trabalhar, né? E eu queria muito crescer. Queria muito. E aí, com o tempo, eu estudei um pouco de psicanálise, né? Eu quero me formar também. Então, assim, ter o reconhecimento dos meus pais, que isso é importantíssimo, né? É ruim porque cria uma expectativa. Mas eu lembro até hoje, quando meu pai falou assim, caramba, velho, você tem orgulho de você. Você é louco. Tipo assim, uma das coisas que me libertou aquela vez foi isso também. Do meu tio. Trabalhei 7 anos com ele. E ele, tipo assim, o ambiente faz a pessoa, né? Sim, o meu ambiente era meio trabalhoso. Era molecão, né? Tipo, tinha de 23 a 27 anos. Era meio molecão, né? Já logo depois comecei a namorar a Erika. Nesse meio tempo aí. E aí saía pras baladas de noite, igual um doido, né? Vinha pra São Paulo, voltar de madrugada e ia pra feira. E aí, de novo, o exemplo arrasta. E ele olhava aquilo lá e ele falava, não, eu não vou largar minhas coisas na mão desse moleque, né? E eu, pô, mas eu trabalho. Graças a Deus, a força de trabalhar, eu sempre trabalhei mesmo, né? E aí, a nossa... o entorno nosso, né? O que... como fala? O meio que a gente vive. O meio que a gente vive lá. E aí, assim... E aí ele não dava essas oportunidades. Então, tipo assim, eu também fiquei muito, na época atrás, reprimido sobre isso. Falei, porra, eu trabalho pra caramba, né? Pô, não sei o quê. Tanto que hoje, como eu sofri lá no passado, por conta minha mesmo, não tem nada a ver com eles. Porque ninguém tem obrigação de elogiar ninguém, né? E aí, o que eu fiz? Hoje a gente trabalha dentro da equipe, a gente fala por cada colaborador, fala, você, às vezes, não fica esperando que o seu líder te elogie. Nos líderes a gente fala também, fala, não espere reconhecimento. Muito provavelmente ele vai vir, porque a gente trabalha muito com essa questão do elogio, né? A gente trabalha mais com elogio do que com feedback corretivo, né? E aí ele não queria me deixar crescer, né? Então eu guardei isso daí. Depois eu peguei e consegui me libertar disso daí. E graças a Deus, né? Então, tipo assim, hoje, tipo, eu não sou maior que ninguém, por isso que eu sempre falo, eu não sou mais do que ninguém, não sou maior do que ninguém, né? Muitas vezes eu não busco reconhecimento, né? Às vezes a gente tá meio carente, aí vou... Né, é bom, é sempre bom elogio e tal, né? Isso né? Alimenta o ego também, que é bom, a gente é ser humano, cara, isso faz parte. Não, legal, Milton. Bom, vamos partir pro final do nosso bate-papo aqui, já estamos estourando meio que o tempo. Vamos passar por um ponto rápido que eu acho que faz parte dessa gestão de pessoas, né? Que a gente falou da formação da equipe, de dinâmica de grupo. E quando chega um momento delicado que talvez você vê que aquela pessoa não está fazendo mais parte do contexto, não está contribuindo mais com a empresa, e você fala, é melhor demitir. Como que é feita essa comunicação? Como que é esse momento de tomar a decisão realmente, de falar assim, vamos desligar? Isso, é importante trazer isso, porque assim, na verdade, ninguém é demitido de hoje para amanhã. Então a gente sempre fala para os líderes, e para os líderes também.
não todos os líderes, mas líderes grandes já tomaram advertência verbal, assinaram advertência já, líderes grandes, líderes, né, topo da cadeia mesmo, nosso, da Yamada. Por quê? Porque descumpriram uma regra. Então, assim, nós vamos criando fatos e a gente deixa claro para eles. A Yamada, ela em nenhum momento quer demitir ninguém, na verdade. Com certeza. Só que assim... Prefere formar líderes, inclusive, né, Milton? Nós preferimos que a pessoa... E assim, a gente trabalha... Eu sempre falo para as pessoas nas reuniões, né? Quando a gente conversa com eles, que o meu propósito, minha função é fazer com que aquela pessoa, quando ela entre na Yamada, a Yamada nunca mais vai sair da cabeça dela, por algum motivo. E geralmente é bom, né? Tomara que seja bom. Mas que ela aprenda muita coisa e ela cresça. Mesmo que ela não esteja na Yamada. Porque assim, lembra que eu falei da jornada? É o pedaço da jornada. E se quer ficar, eu dou exemplo, né? Quer ficar 30 anos? Glória, eu quero que você fique 30 anos. Só que assim, lembra que a gente tem que entregar 30 anos. A gente tem que entregar, continuar entregando. A gente tem que tomar cuidado para não se acomodar no nosso cargo. Porque liderança não é cargo, é posicionamento, né? Então assim, eu não sou um excepcional líder. Mas eu tenho pessoas que me seguem, por quê? E pessoas próximas, que sabem que o exemplo precisa arrastar. O que eu falo aqui hoje, né, num podcast, numa conversa, é o que eu vivo a minha vida, né, de constância e disciplina, e tipo assim, igual eu falei, todos os dias eu faço caminhada. Não é fácil, tem dia que eu acho que eu não vou. Tá chovendo, tá frio, você fala, hoje a cama tá quentinha, velho. Isso. E assim, é uma briga diária, né? Uma briga diária de falar assim, nossa. E aí eu olho pra trás, eu falo, opa, eu escolhi lá atrás fazer isso. E onde eu quero chegar? E aí esse onde eu quero chegar que me tira da cama, vamos falar assim. Te fala assim, opa, bora lá. E outro, você tem saúde, você tem oportunidade, por que não? Né? E você vê que depende só de você, né, velho? Ninguém vai levantar por você, ninguém vai falar assim, vai lá, Milton. Você fala assim, se eu não for, tá tudo certo, ninguém vai me cobrar. E depende só de você com o seu propósito, né? Isso, e assim, legal, é legal que quando você, igual eu faço exercícios no banheiro, né? De frente pro espelho, né? De autoaprovação pra mim, né? Pra falar assim, cara, porque assim, nem todo momento, e a todo momento eu tô sendo colocado à prova, mas nem todo momento a gente tá bem. E aí eu falo para as pessoas, tá tudo certo. O importante é você saber quem é você. O que você fez para você chegar até aqui. E quais os próximos passos para você dar passos diferentes na vida. No nosso caso, de novo, Milton, Érica, né, a parte da instituição Yamada a gente quer impactar pessoas. Então assim, Milton, qual o maior número de pessoas possíveis? Hoje a gente tem consciência que a gente impacta todos os dias mais 100 pessoas. Isso interno. Fora, esses dias atrás, a gente estava fazendo as contas e a quantidade de pastel, a gente falou, se cada pessoa comprar 2 pastéis, sei lá, um final de semana, nós impactamos 5.000 pessoas vendendo pastel, simplesmente. Porque tem cliente que vai nas unidades e fala assim, sabe por que eu vim aqui hoje? Eu vim aqui só para receber o excelente dia de vocês, porque energia. Então a gente fica trabalhando bastante isso daí, nem sempre a energia tá alta. Ao mesmo tempo que a gente fala, né? Que a gente fala principalmente para os líderes. Você precisa ter energia mais restaurada. Porque todo mundo tá te olhando. O Pedro, meu filho, eu posso falar para ele. Né? Antigamente existia o ditado, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu tô fazendo. Hoje não existe isso aí, né? Então assim, o Pedro vai olhar para mim e vai fazer o que eu tô fazendo. E aí eu trago isso bastante pro pessoal. Eu falo, a melhor maneira de ser um ótimo líder é ser exemplo. E a gente brinca, porque tem algumas cidades que a cidade não é tão grande, né? Igual Campinas, que as pessoas vão nos mercados, os colaboradores, a equipe, os líderes vão no mercado, sem uniforme, sem nada. A pessoa, fulano e tal. E a gente fala pra eles, imagina você fazendo algo errado nesse momento, né? Ou um liderado seu vendo você fazer algo errado. Por isso que a gente falou lá no começo. Ser um líder não é simplesmente eu vou passar de uma faixa de salário e agora eu sou a tarja de capitão e eu vou mandar. Negativo, tem um monte de responsabilidade por trás disso.
Com certeza. Não, legal, essa passagem do exemplo me fez lembrar da palestra que você deu no nosso evento, né? A gente não vai poder esticar esse assunto, quem sabe para um próximo episódio, mas eu acho que deu pra gente, através desse bate-papo, ajudar muito o pessoal. E se pegar o exemplo, né, a passagem da sua palestra no nosso evento dos pasteleiros, é a metáfora, né, da xícara. Da xícara vazia. Cheia. Eu acho que para encerrar, Milton, contribui com essa passagem que eu acho muito legal. A gente falou muito sobre construção de equipe, dinâmica de equipe, desligamento de funcionário, né, o que fazer ali para um desligamento. Mas eu acho que fica também essa questão do exemplo e da importância de buscar conhecimento, né? Um dos propósitos do podcast é levar de alguma certa forma entretenimento e conhecimento para a galera. Então, para finalizar com chave de ouro, faça essa analogia, conta essa analogia, por favor, velho. Então, na verdade, nos Estados Unidos existia uma pessoa, um mestre em chá. Então, o cara sabia de tudo sobre chá. Tudo. Chá disso, chá daquilo, que se plantar dessa maneira, sabia tudo. Uhum. E ele descobriu que no Oriente, né, num país oriental, não sei se China ou Japão, existia ele era um doutor, existia um mestre de chá. Ele falou, não é possível. Vou bater papo com esse cara aí. E aí pegou o avião e marcaram lá, conseguiu marcar, pegou o avião e viajou lá pro país do Oriente. Quando ele chegou no país, aí pegou lá os carrinhos lá pra levar, chegou no pé da montanha, o cara falou, ó, é lá em cima na montanha. Ele falou, mas como que eu vou subir? Ele falou, amigão, tem que subir. Ele pegou a mochila e começou a subir a montanha. Foi andando, chegou cansado. E quando ele chegou vamos falar assim, na aldeia, né, desse mestre, e o mestre foi lá e abriu o portão pra ele. Uhum. Ele falou, estava te esperando. E aí ele pegou e entrou. E aí ele, cansado, já reclamando, pô, onde já se viu morar aqui? Onde não sei o quê? Só resmungando. E por quê? Porque ele se considerava o cara. Nós, às vezes, nos consideramos o cara. E aí ele pegou, aí ele sentou, e aí o mestre sentou com ele e falou, né, o que você veio fazer aqui? Aí ele falou assim, falaram que o senhor é o mestre dos chás, mas eu entendo muito sobre chá. E aí ele começou a falar, não, você já experimentou chá de não sei o quê, chá disso, chá daquilo, e se você colocar água fervente, e se você gelar, ele perde o sabor, e não sei o que e tal. E o mestre falou, só um minutinho. Depois de meia hora, o mestre falou, só um minutinho, eu vou servir um chá para nós. Aí foi lá, buscou o bule com água quente, colocou o chá e começou a derramar. E aí o rapaz continuou falando. Não, por causa disso, por causa daquilo, e a xícara começou a encher. E o doutor, né, o doutor americano, né, ele começou a olhar e começou a encher. Aí ele não parou, o mestre não parou de colocar água. E aí aquele chá derramou pro pires e o cara continuando falando e assustado. E do pires começou a cair na bandeja. E começou a encher a bandeja. Aí o doutor virou e falou assim, o senhor não está vendo que o senhor está derramando o chá? E aí o mestre pegou e parou. Nesse momento, o americano chamou a atenção do oriental, do mestre, ele virou assim e falou assim, essa xícara é a sua mente. Quanto mais eu falar, mais vai derramar, porque você já está cheio de informação. Tudo que eu falar vai ser perdido. Então eu preciso que você esvazie a sua xícara para eu poder trazer novas possibilidades para você. Isso que é top da questão da xícara vazia. Então, assim, por isso que eu sempre falo, né? Sempre não, recentemente, né? Cada vez mais eu busco essa sabedoria. Então, assim, eu não sou nada, eu sei que eu tenho um papel fundamental dentro do contexto humanidade, né? Eu sei que eu sou, muitas das vezes, apenas um pinguinho no oceano, né? Ao mesmo tempo que eu sei que eu posso ajudar mais pessoas. Então é sobre isso, eu preciso também esvaziar minha xícara, meu ego precisa baixar para eu poder contribuir com a humanidade, né?
Sim. E como, Milton? Às vezes doando alguma coisa, às vezes fazendo alguma ação, às vezes simplesmente no trânsito, deixando a pessoa passar, né? Então, assim... Um bate-papo, como um podcast agora, porque legal. não? E é isso. Não, legal, Milton. Pô, então, para finalizar, agradeço muito sua presença. Obrigado pela essa contribuição aqui. Obrigado pelo seu tempo, né? Hoje eu posso falar por mim e por vários outros que estão assistindo a gente agora, que você não foi uma gotinha no oceano, não. Você fez a diferença aqui hoje. E para finalizar, então, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecer, antes de mais nada, você que está acompanhando a gente até esse momento. Se você está gostando desse canal, desse conteúdo, se inscreve aí, ajuda a esse movimento dos pasteleiros a ganhar corpo, a levar essa mensagem para várias outras pessoas, tá bom? Que eu acho que o propósito nosso hoje aqui é esse, é gerar conteúdo, fazer a pastelaria pequenininha crescer e ir para o próximo nível, tá bom? E para não deixar de honrar, como o Milton sempre fala, né? Venho honrar os nossos patrocinadores, as empresas que apoiaram o nosso projeto e entenderam esse propósito, que é levar conteúdo. Então, a Favorix, fabricante de massa favorita dos pasteleiros, a Nova Inox, fabricante de fritadeiras, Toshiro, fabricante de máquinas que revolucionou o mercado de pastelarias, Contadores dos Restaurantes, que é um escritório especializado na contabilidade do food service, e o Anotaí, que é a plataforma de gestão de restaurantes e que tem o atendente automatizado, o robozinho mais inteligente do mercado aí. Tá legal? A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Valeu!